banco de reserva da gente é um problema? Posso começar? Vou começar, né? Já disse, não falou aí. Enfim. Pedro Favela chegou para ser substituto de Siqueira. Nesse momento, eu e alguma parte da torcida disse, por que Siqueira não continuou? Siqueira poderia ajudar mais do que ele. Aí é um questionamento, né? Sim ou não? Ou Siqueira está totalmente descartado, não fazia parte do time que decaiu, não serve mais. Mas Pedro Favela é uma decepção. E a diretoria queria trazer esse nome de meio campo, né? Tentou o Fábio também, do Confiança não trouxe, tentou Favela, conseguiu trazer Favela, mas meu velho, desde aquele jogo que ele entrou de titular contra o 13, que ele ia ser expulso no primeiro tempo, depois dali o homem acabou, pô. Parece que ele entrou ansioso, enfim, tinha sido até bem nos amistosos, mas quando foi para valer, entrou muito mal, tanto é que pegou o banco rapidamente pro irmão de Galhardo. Vinícius Silva também não dá, é como acho que foi Francisco e o André falaram aí, que ele entrou bem naquele jogo contra o Sport, né? No primeiro jogo que a gente ganhou, o gol do Esquilo, mas também só foi aquilo ali mesmo. Só foi aquilo ali mesmo. Não sei por que ontem o Cabo botou ele no time, de frente. Eu sei que o Cabo quer testar, quer dar minutagem ao atleta, mas é como dizem, time que tá ganhando não se perde. Não entendi a saída de Rodrigues. Não que Rodrigues seja o supra-sumo, como o André fala, né? Não, Rodrigues não é o supra-sumo, mas tá melhor do que é ruim com ele, pior sem ele, né? Como se diz. Totti, decepção total do ano passado para cá. Ano passado jogou bem, já tinha passado para Santa Cruz em 2020, eu acho. Bem, muito bem, rodou Brusque e tal. Ano passado jogou bem, foi pro Retrô, subiu, fez um leilão esse ano para ficar no Santa. Depois, quando ninguém mais esperava, ele voltou e mal pra caramba, perdeu a pré-temporada, inclusive, né? Chegou já a iniciar o Pernambucano. Israel tomou conta da posição, porque Israel é muito mais versátil, joga na lateral, vai pra ponta, e Totti não consegue nem ser banco mais, pô. Totti ontem foi tapar o buraco na lateral e não conseguiu. Impressionante como a queda de rendimento de Totti, não sei se é a idade, se já era, enfim. Matheus Melo, meus amigos, Matheus Melo, talvez a gente esteja esperando, né, o Matheus Melo hipotético, né? Talvez ele não exista mais, aquele Matheus Melo que começou o ano, ano passado, só jogou aquilo ali, talvez como tenha sido, como o professor Reginaldo diz, né, o tesão de mijo, só foi aquilo ali mesmo, voo de galinha. Não vamos ver mais aquele futebol do Matheus Melo, não sei, porque o cara foi pro Amazonas, não jogou, foi pro Náutico, naquela barca do Náutico não jogou, esse ano também não conseguiu jogar, se machucou, né, se lesionou esse ano, tá tentando voltar agora, não tá sendo nem aproveitado por Marcelo Cabo, um dos maiores salários do elenco, e não tá rendendo. Não é como falaram aí. Ele poderia ontem ser o reserva imediato do William Júnior, voltar quero retomar a posição, tenho qualidade para isso. Nem relacionado tá sendo. E quando o técnico nunca já sabe, né? O João Diogo foi embora por causa disso. O técnico meteu o pau João Diogo em todas as coletivas aí e João Diogo foi embora. E João Pedro renovou, acabou. Ele teve a queda técnica junto com o Thiaguinho. Quando renovaram, o Thiaguinho conseguiu voltar dentro das condições do Thiaguinho, né? Limitado, mas conseguiu voltar a performar de uma maneira que agradasse, fez os golzinhos e tal. Mas também, meu velho, ele era um dos melhores jogadores do Pernambucano, pô. João Pedro começou o ano fazendo aqueles gols de fora da área e tal. Depois que ele perdeu aquele pênalti contra o Central, acabou. Parece que a qualidade dele foi embora naquela bola no travessão. Que ele perdeu contra o Central, que a gente ganhou o jogo 2-1, inclusive com um gol de Matheus Melo de pênalti no final. Eu vi um pessoal falando no chat aí, será que o Cabo não poderia colocar o João Pedro na ponta? Que ele parece ser mais familiarizado naquela posição ali. Mas parece que ele não está rendendo mais em lugar nenhum do campo. Essa é a minha visão sobre os reservas aí. Todos, pegando esse daí tudinho, nenhum tá ajudando. Essa é que é a verdade. Verdade, Noronha, é verdade. Vai lá, Jadilson. Bom, amigos, o Francisco falou algo que eu acho jogo muito importante. A gente faz um gol no time adversário, em vez do time adversário sentir, a gente leva um gol em sequência. Essa questão da gente... Várias vezes. Várias partidas. Isso é um ponto muito interessante. Porque, assim,
a gente não desestabiliza o adversário, a gente toma um gol em sequência. E assim, a gente é torcedor, nós somos torcedores. Ninguém aqui vai querer tomar aprendizado. Quem tem que aprender é a comissão técnica e transmitir isso para o elenco, né? Porque é inadmissível que fatos como esse ocorram. E falando ali de aprendizado, de comissão técnica, ontem foi a primeira partida que saímos atrás no placar. Então, o poder de reação, colocar a bola no chão, trabalhar... Não saiu atrás não, pô, foi 1-0, pô. Saímos na frente de novo. Ah, sim, verdade. O que eu tô querendo dizer, me confundi aqui, porque assim, ó, ficamos atrás, né? É 1 minuto. Se você analisar do nosso gol para o gol do adversário, é 1 minuto e meio em 3 partidas. Por isso que eu errei Se você observar os gols que a gente tomou contra o próprio Ferroviário, mais uma vez, é questão de 1 minuto e meio depois que a gente faz o gol. Isso é inadmissível, dá um branco. Foram 3 casos, Jadilson, basicamente. Veja, foi contra o Central lá em Caruaru, eu acho que foi um intervalo de 4 minutos. Santa Cruz fez menor. Um gol central, eu acho que foi uns 4 minutos. O Ferroviário no Arruda, que a gente estava vibrando ainda, o Ferroviário empatou o jogo no Arruda. E o lance América também... de Natal. O América de Natal já foi do segundo tempo, foi Noronha. Mas a gente, levou também. Foi o segundo, levou logo o segundo. 2-1. Foi logo no início. E os dois... A diferença é que a gente estava levando o gol e continuamos vencendo, né? Ontem a gente levou o gol do empate, aí, meu filho, acabou-se. Acabou. Ontem a gente levou um gol de virada, né? Alguém chegou a dizer aqui no Bibiribe, não sei quem foi, não lembro. Estava na expectativa de ver um jogo em que o Santa Cruz levasse um gol de frente para saber a reação do time. Não foi de frente, né? Mas o time ontem levou uma virada. Porque ficou atrás no placar, né? Mas ficou atrás do placar, né? Ficou atrás do placar. Pela primeira vez ficou atrás do placar e não conseguiu reagir ao término da partida. Mas vamos lá, olha, observe bem essa foto, atentamente aí, esses jogadores aí. Eu não estou desmerecendo, o Favela já teve boas apresentações em outros clubes, o Totti a gente conhece do ano passado, né? O Matheus Melo, a gente sabe que é aquilo ali, né? Já apresentou alguma coisa, João Pedro foi destaque, né, ainda esse ano, com o Itamar, mas o que chama atenção, até mesmo na fala do treinador Cabo, é algo que me chama atenção. Ele falou algumas palavras, mas eu entendi outras. Eu entendi transpiração. É que ele não pode falar abertamente, né? Mas me está dando essa impressão que ele está dando oportunidade para quem está se doando aos treinamentos, transpirando, né? Se entregando. Porque se você analisa esses jogadores de um modo geral, exceto, claro, o João Pedro, que tem feito um esforço, ele é uma formiguinha, mas ele não está conseguindo acertar nem render. É também responsabilidade do treinador extrair o máximo de cada atleta, trazer a competitividade interna. Eu acho que ele está, de uma certa maneira, criando grupos. Porque, assim, na hora que ele tem essa fala, ele não coloca abertamente para a imprensa, mas dá a entender que tem jogador no elenco que não está se esforçando, como o Matheus Melo, como aconteceu com o João Diogo. Então, isso me preocupa, porque assim, eu não sei até que ponto a SAF tem bala para trocar, para fazer algumas mudanças no elenco e fazer investimentos, porque eu gosto do treinador que ainda recupera os atletas. Eu acho tão bacana quando ele consegue achar uma posição e o jogador consegue render. Mas, Jadilson, o caso de João Diogo foi realmente Miguel ou foi porque João Diogo... Porque, assim, eu ouvi em algum canto que o caso de João Diogo foi porque ele discutiu com o treinador, que ele estava puto que o treinador não colocava ele no jogo. Para mim, o caso de João Diogo é diferente de Matheus Melo. O caso de João Diogo não é porque estava fazendo... não estava merecendo, entendeu? Foi por outra razão, entendeu? Eu não sei se alguém tem alguma informação mais precisa em relação ao João Diogo. Mas é porque ele foi perguntado em uma coletiva sobre o Matheus Melo e ele disse isso. Só é escalado no meu time quem merece. Não, Matheus Melo, tudo bem. Eu tô falando de João Diogo. João Diogo me parece que não foi por questão de a mesma coisa de Matheus Melo. Tá entendendo, Noronha? João Diogo foi por outras razões. Entendeu?
Foi ventilado no início que ele estava querendo a titularidade ou algo do tipo. Exatamente. Tinha um questionamento desse tipo, mas ele falou que isso vem do empenho, da meritocracia, então me dá a entender que talvez não tenha se empenhado. A verdade é que a gente fica especulando porque não foi aberto para o público e está correto. Essas questões têm que ser resolvidas internamente. Não precisa vir para o público, né? Para a gente ficar. Claro, a torcida vai ficar especulando. Mas o que eu quero dizer com o banco de reservas é que a gente precisa de jogadores com características para servir de opção para o treinador. Não precisa encher o time de medalhão, não precisa quebrar o cofre dos investidores para fazer altos investimentos. Eu acho que o que a gente precisa dar para o treinador é opção para ele mudar o jogo, né, e manter o nível no segundo tempo, porque a queda está muito brusca no segundo tempo, né, com a entrada sempre regular de João Pedro, Favela, as mesmas entradas no decorrer do jogo, ou seja, está previsível o Santa Cruz. Você faz a marcação e aí sufoca o Santa Cruz. Segundo tempo, você vai tirar um coelho da cartola, esse coelho é manco, né? E aí os resultados passam a ter mais emoção. A gente ganha com placares apertados. Não é o fim do mundo, a gente tem esses pontos a serem corrigidos, mas o treinador, eu tenho confiança no trabalho dele. Muitas das jogadas são trabalhadas, é questão de acerto, de encaixe, para esse time chegar forte no mata-mata. Essa é a minha expectativa. Ok, senhores. Deixa eu colocar na tela aqui, porque já já a gente vai fazer o sorteio de quantos brindes, André? Dois brindes. Dois brindes. Dois brindes. Dois brindes. Que André trouxe lá de Fortaleza, diretamente de Fortaleza. Então você comenta aí no chat com a hashtag, ó. Quero meu brinde, hashtag quero meu brinde, para participar do sorteio já já aqui na live. Quero meu brinde. Beleza? Deixa só eu voltar aqui para a configuração. Tá aí. Comentem que já já vai ter sorteio. Beleza? Bom, deixa eu botar na tela aqui para a gente comentar um pouco mais sobre os resultados da última classificação, da última rodada. Lembrando, Maurício, que o jogo